Considerando o universo dos números reais, obtenha o domínio de cada uma das funções dadas pelas leis a seguir. Quando se fala em domínio de função básica, depois a gente vai falar em domínio quando falar em logarítmica, em exponencial, ok. Mas quando se fala em função básica, padrão, o que você tem de preocupação? Dois casos. Quando você tem uma divisão, então o denominador, você tem que se preocupar que ele não pode ser zero, e uma raiz de índice par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, que não pode ser valor negativo. Então, falando no domínio de funções reais, dadas funções simples, sem envolver logarítmica, sem envolver exponencial, sem pensar em senos e cossenos, funções simples polinomiais, basicamente você tem dois casos para se preocupar: divisões e raiz de índice par. No item a função está com uma divisão. Então a minha preocupação reside exatamente no denominador. Eu tenho que garantir que esse denominador não vai ser zero. Portanto, item A, vou escrever o x menos 3 tem que ser diferente de zero. Passo esse 3 que está subtraindo para lá somando, o x tem que ser diferente do 3. Como é que eu ponho isso como domínio da minha função? Eu vou escrever conjunto domínio, ele é constituído por todo x real, x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 3. O que isso está dizendo para a gente? Que aquela função ela pode ser calculada para qualquer valor, exceto para o 3. Então você pode colocar no lugar de x qualquer número, só não pode 3, porque daí o 3 tornaria o denominador igual a zero e você cairia numa indefinição, você não tem divisão por zero. Tem um outro jeito de escrever isso, que é falar, olha, o meu domínio ele é o conjunto dos reais tirando o conjunto que tem o elemento 3. Isso aqui é o mesmo... Ficou bem ruim essa chave. Pronto. Isso aqui é o mesmo que isso. É o mesmo que dizer, olha, valem todos os reais, só não vale o 3. Valem todos os reais, exceto o 3. E o 3 tem que estar dentro de um conjunto. Então, tanto faz. Escolhe um jeito de representar e está tudo bem. No item B, você tem o segundo tipo de problema que a gente tem que se preocupar quando se fala em domínio de função real, que é uma raiz de índice par, uma raiz quadrada. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser negativo, não vai ter raiz quadrada de número negativo para conjunto real. Então, no item B, a gente vai dizer aquele valor que estava lá dentro da raiz, o 4 menos x, tem que ser maior ou igual a zero. Ou ele é positivo ou ele é zero. Agora, se ele for negativo, a função não está definida. Passa o x que está subtraindo para o lado de lá somando, você vai ficar com x menor ou igual a 4. Você pode até brigar comigo e falar, não, mas não dá certo, você tinha que passar o 4. Eu vou passar o 4 só para relembrar um negócio. Menos x maior ou igual, o 4 passa menos 4, passa subtraindo 4. Quando você está numa inequação em que a tua incógnita está com sinal negativo, você tem que multiplicar tudo por menos 1 para mudar o sinal. E aí é que vem o detalhe importante na inequação. Quando você divide ou multiplica a sua inequação por números negativos, o sinal da inequação tem que ser invertido. Então você muda aqui de menos x vai virar x, você muda aqui de menos 4 vai virar 4, e você muda este sinal, que estava maior ou igual, vai ter que mudar e virar menor ou igual. Deixa eu fazer em vermelho, já que eu multipliquei por vermelho. Menor ou igual, que foi exatamente o que a gente teve ali. Então, no item B, você poderia dizer o domínio ele é constituído por todo x real, x pertencente aos reais, tal que o x tenha que ser diferente, desculpa,
Diferente não. Menor ou igual a 4. Meu Deus. Pronto. Tiago, tem um jeito diferente de escrever isso? Tem. Se ele é menor ou igual a 4, se você pensasse na reta real, vou fazer um esboço aqui. Imagina que aqui está o nosso eixo X. Menor ou igual a 4, deixa eu pegar uma borracha. Vou fazer uma bolinha aqui, representando o 4. Se ele está falando que é menor ou igual a 4, a parte válida seria tudo isso que veio antes do 4, que é o menor que 4, e o igual a 4 eu pinto a bolinha. Bolinha fechada. Tá, se eu estou vendo isso no eixo real, como é que eu vou representar isso como intervalo real, ao invés de dar o conjunto como a gente escreveu aqui? Que o x vale desde lá do menos infinito até o 4. Então eu vou do menos infinito até... Ficou bom esse infinito, né? Pronto. Até o 4. Fechado no 4. No infinito ou no menos infinito é sempre intervalo aberto. Infinito não é um número, é uma ideia. Se eu quisesse colocar daquele outro jeito, poderia também, ó, do menos infinito até o 4, fechado no 4, aberto no menos infinito. Lembra que parênteses é aberto. E o item C? O item C tem dois problemas para você se preocupar. Você tem um denominador, que você tem que garantir que é diferente de zero, e você tem uma raiz de índice par, uma raiz quadrada, e que você tem que garantir que ali dentro tem que ser valores maiores ou iguais a zero. Então nós vamos escrever em duas etapas. Vou falar a primeira, vou fazer a primeira sendo essa aqui de cima e a segunda sendo a de baixo. Duas restrições. A primeira restrição estava dizendo o quê? Vamos lá, letra C. A primeira restrição é o que está dentro da raiz. O que tem que garantir dentro de uma raiz quadrada? Que o valor é maior ou igual a zero. Então, o 16 menos 9x, 16 menos 9x, maior ou igual a zero. Esse 9x está subtraído, passa para lá somando, vou ficar com 9x menor ou igual que 16. Passo 9 dividindo, x menor ou igual que 16 nonos. Guarda isso, essa é a primeira restrição. 16 nonos é um pouco menos que 2, né? Se fosse 18 nonos era 2. 16 nonos é 1, alguma coisa. Guarda esse valor aí, a gente já vai falar dele já já. A segunda, o que era a segunda? A segunda era o denominador. O que o denominador tem que ser sempre que eu estou falando de funções reais? Tem que ser diferente de zero. Então vamos colocar aqui segunda. O que estava no denominador, que era o x² menos 1, tem que ser diferente de zero. Se eu passar o menos 1 subtraído para lá, somando, fica x² diferente de 1. x² diferente de 1. Se o x² tem que ser diferente de 1, o x tem que ser o quê? Diferente de mais ou menos 1. Mais ou menos 1, porque lembra, se ele for menos 1 ao quadrado dá 1, e se ele for 1 ao quadrado também dá 1, então ele não pode ser nem 1 nem menos 1. E aí você tem que juntar essas duas coisas. De novo, vou fazer uma tentativa de representação aqui da reta real. Reta real ou os valores válidos para x, tanto faz.
Eu vou fazer uma bolinha, deixa eu pegar uma borracha aqui, uma bolinha, outra bolinha, outra. Pronto, 3 bolinhas para representar os 3 valores. Uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Um dos valores é o 16 nonos, lembra que ele é quase 2. Outro valor é o 1, o outro valor é o menos 1. O que ele está dizendo? Que vale qualquer coisa menor ou igual a 16 nonos, mas não vale nem o mais 1 nem o menos 1. Então vai ficar bolinha aberta no menos 1 e bolinha aberta no 1, porque esses dois valores não valem, só valendo os valores menores ou iguais a 16 nonos, tirando esses dois. Então, que parte eu ia pintar da minha reta? Tudo que veio antes do menos 1, os valores entre o menos 1 e o mais 1, e os valores do 1 até o 16 nonos. Pinta o 16 nonos. Por quê? Porque ele falou que pode ser valores menores ou iguais a 16 nonos. Como é que vai ficar isso no domínio? Domínio tem que ser todo x pertencente aos reais, tal que o x seja menor ou igual que 16 nonos e que ao mesmo tempo ele não seja o mais 1 e o menos 1. Então eu tenho que garantir uma coisa e a outra simultaneamente. Esse é o mais chatinho porque ele envolvia as duas coisas ao mesmo tempo. Ele envolvia um denominador, que você tem que garantir que é diferente de zero, e envolvia uma raiz quadrada, raiz de índice par. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero.